Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos então aqui nesse momento especial da Palavra de Deus, né? E eu gostaria então que você acompanhasse conosco. O meu pessoal, eles sempre vão estar auxiliando. É um momento que nós reservamos para a Palavra, né? Então o pessoal, eles não respondem muito, porque estão também acompanhando a Palavra, mas tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Então esteja muito atento ao que nos diz a palavra do nosso Deus. Abre então sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, verso 23, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim a palavra de Deus: sobre tudo, acima de tudo o que se deve guardar, guarda ou protege o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Eu vou ler mais uma vez porque eu acho tremendo esse verso. Ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou saídas da vida. O outro verso que eu preciso que você acompanhe conosco é o que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, se você não conseguir achar, fica atento aí, depois você retoma e refaz a leitura, tá certo? Jeremias capítulo 17, verso 9. O Senhor Deus, usando aqui o profeta mais uma vez para falar sobre essa questão do coração, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, queridos, tomando por base esses dois versos, esses dois textos da Escritura Sagrada, eu gostaria de falar um pouquinho nessa noite sobre essa coisa de guardar o coração. Eu gostaria de falar um pouco a respeito desse assunto, dessa temática importante, guardar o coração. Ora, nós temos visto ao longo dos anos que um dos principais erros das pessoas que sofrem sentimentalmente, não só em relação à vida sentimental no sentido de relacionamentos amorosos, mas pessoas que sofrem de várias formas, por exemplo, com decepções, com angústias, por muitos motivos relacionados aos sentimentos. E por que sofrem? Essa é uma grande questão, né? Esse é um dos principais questionamentos. Eu até coloquei na chamada perguntando, né? Será que existe mesmo essa coisa de alguém que nasceu para sofrer? Porque eu ouço muito isso. Pessoas chegam e dizem: olha, pastor, eu acho que eu nasci para sofrer mesmo, não tem jeito não. Por mais que eu tente, por mais que eu busque, mas vez por outra estou eu tomando uma rasteira da vida, uma pancada. Os meus sentimentos são feridos, eu sou magoado, magoada, e eu não sei por que isso existe. Eu não poderia esgotar esse assunto, né, em uma mensagem, evidentemente que não. Mas eu posso te adiantar uma coisa, queridos. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas estão sofrendo, e sofrendo de maneira terrível, pesada, é porque não aprenderam a proteger o seu coração, como diz a palavra de Deus. Elas abrem a caixa das suas emoções e deixam expostos. E eu tenho dito e ensinado ao longo dos anos que você, que eu, que qualquer pessoa, nós deveríamos ter critérios claramente estabelecidos em relação a amizades, em relação aos relacionamentos. Olha, eu acredito que relacionamento amoroso
é uma das coisas que podem influenciar de maneira muito profunda a vida de alguém. Você talvez não tenha a exata noção, porque talvez você não tenha passado por isso. Mas acredite, há pessoas que são marcadas para o resto da sua vida por causa de uma dor, por causa de um sentimento, por causa de uma frustração, por causa de uma decepção. E a Bíblia Sagrada, ela já nos recomenda dizendo: você deve proteger muito. Proteja muito a sua vida. Mas no nível de prioridade que Deus estabeleceu, Ele deixa muito claro que a coisa principal a ser protegida é o coração. Ele diz sobre tudo, o que se deve proteger. Em primeiro lugar, ele diz: protege, guarda o teu coração, por uma razão bem simples, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Isso quer dizer que quando os seus sentimentos são machucados, quando os seus sentimentos são atingidos, você corre o sério risco de ter sua vida degradada, de ter sua vida tão machucada que talvez você não encontre forças para seguir avante. Não são raros os casos de pessoas que, por causa de um relacionamento ruim, tanto falam em relação à amizade, confiança de amizade, vínculo de amizade, tanto quanto também em relação a relacionamento amoroso. Não são poucas as pessoas que, por causa de um relacionamento ruim, elas são tão feridas e tão machucadas que passam a ficar o resto da vida, ressabiadas. Você sabe, conhece aquela expressão, gato escaldado tem medo de água fria? Assim é a vida de muita gente. E olha, isso é tão grave que existem pessoas que nem foi com ela. A situação nem foi propriamente com ela. Mas só em ela ter participado, ter visto, ter observado o outro sofrer, ela já fica angustiada. E ali ela começa a viver a vida de forma errada, com medo, não permite que ninguém se aproxime, não permite que ninguém se achegue a ela, porque ela tem medo de ser traída, ela tem medo de ser machucada, como no passado ou como ela viu em uma outra pessoa. Eu posso te dizer, meu querido e amado irmão e irmã, que se eu fosse partir desse princípio, em não confiar nas pessoas porque tive experiências anteriores de pessoas que me traíram, eu te diria, eu deveria ser uma das pessoas mais desconfiadas dessa vida. Porque ao longo do meu ministério, quantos irmãos eu trouxe para próximo de mim, para perto de mim, da minha esposa, da minha família, dei à pessoa a liberdade de poder frequentar a nossa casa, de participar da nossa intimidade até certo ponto. E daí a pouco a pessoa se revela uma pessoa traidora. Daí a pouco a pessoa se revela, alguém de coração com intento maligno. E por essa razão aqui o profeta Jeremias diz: olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, eu não posso confiar de forma nenhuma, nem no meu próprio coração. Eu tenho que guardar os meus sentimentos, eu tenho que proteger os meus sentimentos, mas mesmo quando eu vou dar ouvidos à voz do meu coração, eu tenho que tomar cuidado, porque a única certeza inerrante é quando eu submeto as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas decisões ao crivo da palavra de Deus. Nem no meu coração eu deveria confiar, e eu particularmente não confio. Não confio. Eu prefiro confiar em Deus, porque os sentimentos, irmãos, quando eles passam a dominar, entenda, eu estou me referindo à pessoa que vai agir pelo coração, agir pelo sentimento. Imagina se na hora da raiva você age pela raiva e não pela razão. Imagina se quando você tem uma raiva grande, eu vou até usar uma expressão um pouco mais pesada, quando você tem um ódio, aquele ódio te domina, se você for agir por ódio. Tá?
Você imagina quantos e terríveis acontecimentos já seriam marcantes na sua vida? Eu acredito, meu irmão, que algumas pessoas talvez até teriam cometido atrocidades se deixassem agir, né? Se deixassem guiar pelos próprios sentimentos. Então a Bíblia manda proteger. Protege. Não significa dizer nunca mais confiar, não significa dizer não dar espaço, mas precisa haver critérios, precisa haver uma direção, um direcionamento, e isso eu me refiro em relação à palavra de Deus. E algumas pessoas sofrem, e eu queria caminhar com você em 5 passos que eu separei aqui. Eu elenquei alguns pontos, alguns tópicos, e esses tópicos eu resumi em 5 passos para tentar explicar por que algumas pessoas sofrem, como deveriam agir para se precaver destes sentimentos ruins, dessas sensações ruins, né? E dessa vida de angústia. Então, vamos lá. Lembrando, o profeta diz que o coração ele é enganoso. Né? Enganoso. E aqui, irmãos, eu gostaria de ir, se você puder ir comigo, abrir, você abre, senão você fica só ouvindo. Em Provérbios, capítulo 28, nós vamos percorrer bastante pela Bíblia, como temos feito esses últimos dias. Provérbios 28, 26, tá? A Bíblia diz assim: o que confia no próprio coração é insensato. O que confia no próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Anda em sabedoria, aqui é claro que está falando do direcionamento do próprio Deus. Então a pessoa, primeiro passo, a pessoa se engana por confiar no seu próprio entendimento. Tem pessoas que são enganadas porque confiam no próprio entendimento. Eu estou falando do impulso. Ah, não, eu acho que é assim. Eu já estive, irmãos, em muitas situações interessantíssimas. Interessantíssimas. Esses dias mesmo eu passei uma bem forte. Para mim, bem forte, né? Porque, às vezes, você faz um questionamento para algumas pessoas, até mesmo para medir o grau, né, de entendimento, de espiritualidade, para medir o grau de hombridade, de afinidade e muitas outras coisas. E eu fiz uma pergunta bem simples, bem corriqueira. Irmão, tomei uma patada tão grande, mas uma pancada tão grande, tá, de um grau que eu achei assim, por que isso? Para que isso? Para que essa reação tão exacerbada? Para que essa coisa tão fervorosa, como se fosse um ataque pessoal, como se eu estivesse atacando pessoalmente, né? A pessoa reage, né? Parece alguém que quer matar uma muriçoca, um mosquito, um pernilongo com uma bazuca. Entende a expressão? Sabe? Uma reação exacerbada. E na hora, eu comecei a meditar. Eu disse, meu Deus, olha aí. Mas por que a pessoa reage dessa maneira? Emotivamente, agressiva. Por quê? Porque ela está confiando no próprio coração. Tá? Ela não buscou entendimento, ela não buscou sabedoria daquilo que estava ouvindo. Né? Ela reage, ela que eu digo a pessoa, reage de forma impulsiva, porque não se dá nem, ou não se permite nem um instante. Eu não estou falando isso para a vida inteira, irmão, eu estou falando em situações específicas. Quando a gente cai no erro, quando a gente cede aos sentimentos, por favor, não entenda que eu estou classificando ninguém, que a pessoa nunca muda, que a pessoa ela não tem possibilidade de mudança. Eu estou falando naqueles momentos onde você é dominado pelos sentimentos. Estou me referindo especificamente, né, e restritamente a esse termo. Então a pessoa, ela reage com agressividade, ela reage com impulsividade, porque ela não deixou. E isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, e eu vou te falar aqui, comigo também. Tá? Comigo também. Eu já me peguei reagindo de maneira exacerbada por uma coisa muito simples. Outras vezes não, outras vezes a coisa é séria e as pessoas não estão percebendo a gravidade do que eu estou falando. Acontece com qualquer pessoa. Por essa razão é que a Bíblia diz, tá? Eu vou ler novamente, o que confia no seu próprio coração é insensato.
é insensato. A gente não deveria confiar no coração. A gente deveria submeter o nosso coração à palavra de Deus, à sabedoria de Deus. Eu estou no impulso de dizer, mas o que eu vou dizer, devo dizer? O que eu vou falar é o correto? O que eu vou expressar é dessa maneira? É isso que a gente deveria buscar. Então, muita gente sofre, né, por confiar no impulso do seu coração. No impulso do seu coração. Nós não deveríamos fazer isso. Porque, irmãos, eu vou te falar. Quantas pessoas entram em situação de dificuldade? Eu me refiro agora a relacionamento amoroso. Né? Quanta gente está sofrendo aí? Quantas pessoas estão sofrendo por causa de um relacionamento defeituoso, por causa de um relacionamento que deu errado? E a pessoa poderia estar livre disso? A pessoa poderia não ter sofrido isso se ela tivesse analisado um pouquinho, tivesse submetido à palavra de Deus, ao invés de tomar uma decisão por impulso, buscado orientação, buscado, direcionamento espiritual também, colocar essa decisão tão séria ao crivo da palavra de Deus, como eu falei agora há pouco, mas não fazem, a pessoa toma a decisão por impulso. Né? Quantas vezes as pessoas se arrependem do que já fizeram? Quantas vezes? Quantas pessoas você acredita que estão marcadas, aí sim, para a vida inteira, pelo que fizeram ou pelo que disseram no passado, e esse passado lhe assombra, esse passado não lhe deixa. Tem gente que, por causa do que fez, por impulso no passado, tem colhido até hoje os frutos da sua decisão errada. E por essa razão a Bíblia diz, não podemos confiar. Temos que buscar na sabedoria. Você entendeu isso? Temos que buscar no entendimento da palavra de Deus. O segundo passo aqui, tá, que levam as pessoas a viverem em sofrimento, em angústia, em decepção, tá? Capítulo 12 de Provérbios, Provérbios 12, 25, se você puder ler comigo, diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Olha que coisa forte, né? Olha que coisa maravilhosa. A ansiedade no coração deixa o homem abatido. Isso é uma verdade tremenda da palavra de Deus. Se você fica ansioso por aquilo que você não tem, você fica abatido, você fica triste, você fica angustiado, porque não tem ainda, porque outra pessoa tem e você não tem, porque você deseja tanto, mas você deseja e não chega. E isso leva a pessoa a ficar, não é, abatida, fica triste, fica desesperada, fica angustiada, né? Mas a Bíblia diz que uma boa palavra, olha de novo a questão da palavra, né? Você não tem ideia, irmão, do poder que tem a palavra. A palavra tem um poder tremendo e a Bíblia atesta isso. Uma boa palavra, diz a Bíblia, pode alegrar a pessoa. Então, o ficar ansioso, permitir-se ficar ansioso, leva muita gente a estar em sofrimento, em angústia, em desespero, porque não conseguiu ainda, porque não deu certo, porque não chegou, porque não resolveu. Ao invés de fazer isso, você deveria estar ouvindo a palavra, como você está fazendo agora. Como você está fazendo agora. Deveríamos fazer isso constantemente. Todo espaço que a gente tem, eu não estou dizendo que você, por ser cristão, irmão, tem que ouvir pregação todo dia, o dia todo. Nem eu faço isso. Eu tiro momentos para me ver com a minha família, uma comédia, uma coisa que a gente diverte. Eu tiro momentos para a gente ver coisas de aprendizado da natureza, né? de programações variadas. Eu não vivo 24 horas escutando pregação. Não vivo não. Tá? A palavra de Deus fica sempre em mim, eu sempre medito nela. Mas eu tiro momentos para outras coisas também. Mas eu estou dizendo que ter tempo para ouvir a palavra, a boa palavra. Tem palavra melhor do que a de Deus, querido? Tem palavra boa melhor do que a de Deus? Meu irmão, que coisa fácil da gente entender.
Então, quando você dá espaço para a palavra de Deus, ao invés de ficar na ansiedade, com certeza Deus vai te abençoar. Porque tem gente que é assim, ela vai permitindo que a ansiedade cresça dentro dela. E a ansiedade, queridos, é algo perigoso. Não brinque com isso. A ansiedade é algo perigoso. Ela pode até mesmo levar a pessoa à tristeza. E a tristeza crescente e recorrente pode levar a pessoa a um estado depressivo. E a pessoa em estado depressivo, se não tratada, pode entrar em depressão, tá? Em uma doença chamada depressão, que é uma doença terrível, terrível. E isso pode se originar lá na ansiedade. E você precisa, então, lutar contra isso. Que é coisa mais fácil da gente entender do que esse momento que nós estamos vivenciando? Quanta gente ansiosa, quanta gente aí no seu emocional totalmente abalado, a coisa, sabe, agitada. Não é fácil não, mas a gente precisa combater, tá? A gente precisa dar ouvidos à boa palavra. E você pode ser um canal de bênção. Você poderia tirar um pouquinho do seu tempo e semear a palavra de Deus no coração de outras pessoas. Você nem sabe, irmão, quantas vezes uma palavra que você envia para alguém pode mudar a vida daquela pessoa. A gente nem imagina o poder que isso tem, mas é muito poderoso. Então, atente à palavra de Deus. O terceiro ponto, vamos caminhar aqui, é a pessoa que ela fica abatida por achar que já era a sua hora e não a dos outros. Sabe, a pessoa vê os outros vencendo, vê os outros recebendo, ela não recebeu ainda, ela começa a ficar, abatida, triste. Só vê os outros dando testemunho, só vê os outros colocando, a vitória, chave na mão, ei, vitória, conquistei, Fala aí, irmão, não é? Conquistei. Aí o outro olha, de vez de dar glória a Deus, glória a Deus, meu irmão venceu. Poxa, glória a Deus, meu irmão conseguiu um emprego melhor. Meu irmão conseguiu, minha irmã conseguiu uma vitória. Não, a pessoa fica abatida por ver os outros vencendo. Provérbios capítulo 15, verso 13, a Bíblia diz: o coração alegre, olha isso, o coração alegre aformoseia o rosto. Coração alegre deixa o rosto mais bonito. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Ó, pastor, eu vi uma coisa forte aqui. Dor do coração, está falando de sentimentos. Os sentimentos abatidos, os sentimentos feridos, eles podem fazer até uma influência, ou exercer uma influência na espiritualidade da pessoa. Diz aqui, pela dor do coração, o espírito se abate. A pessoa está ali tão machucada nos seus sentimentos que ela, sabe, sente-se até sem forças para buscar a Deus. O próprio espírito, além do coração, o espírito abatido por causa de uma dor, de uma dificuldade, de um problema. Nós não poderíamos permitir isso, irmãos. Não deveríamos deixar isso acontecer. Deveríamos reagir contra, Porque diz aqui o coração alegre. E alguém vai dizer assim: ah, pastor, em teoria isso é muito fácil, coração alegre, Mas como é que eu faço para o meu coração ficar alegre? Ô meu irmão, você crê na palavra de Deus? Você crê na Bíblia Sagrada? O que ela diz? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Não está falando da nossa alegria, está falando da presença de Deus. Que quando eu me envolvo com as coisas de Deus, ela me traz uma paz tão grande, uma alegria tão grande. Só sabe quem experimenta isso, irmão. Só quem experimenta isso, de estar triste, estar abatido, começa a orar, começa a louvar, daqui a pouco vai nascendo uma alegria, daqui a pouco a pessoa, sabe, ela vai dando lugar a Deus, vai dando lugar ao Espírito Santo de Deus, e aquilo vai moldando dentro dela, sabe, uma transformação que não consegue se conter dentro do coração e vaza em louvores, se expande em adoração, porque a pessoa precisa expressar isso diante do Senhor. É assim que acontece.
Você está me compreendendo? Sim ou não? Porque é maravilhoso. Só quem já experimentou isso é que pode dizer como é. Para quem não conhece, é incrível. Porque você está ali preocupado com o problema, você está ali angustiado com uma situação severa. Eu não estou falando de coisas imaginárias, eu estou falando de coisa concreta. O problema sério, real. A pessoa está vivenciando aquilo está ali machucando, sabe? Aí ela toma uma decisão de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de ouvir uma mensagem, uma pregação. Daqui a pouco aquilo vai falando, alimentando ela, sabe? E ao invés dos sentimentos irem interferir na espiritualidade, dá-se o contrário. O espírito dela se alegra a tal ponto dos sentimentos serem aquietados, os sentimentos serem acalmados, e a pessoa então, ela melhora. Por isso que a palavra de Deus diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Daqui a pouco você olha para a pessoa, ela está com um brilho diferente. Daqui a pouco você olha para a pessoa, ela está com um aspecto totalmente diferente. Por quê? Porque é impossível você receber a alegria de Deus, a alegria que vem de Deus, e continuar da mesma forma. É impossível. Alguém vai colocar para mim aí esse texto que eu vou citar agora. A Bíblia Sagrada diz, né, na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Eu tenho repetido isso ao longo das minhas mensagens, porque essa é uma verdade que precisa ser conhecida por muitos. Muita gente não sabe disso, mas a palavra diz, na presença de Deus, na sua presença, até a tristeza, ela salta de alegria. Não tem como permanecer triste. Se nem a tristeza permanece triste, quanto mais você. Deixe Deus, busque a Deus. Tá? Ao invés de ficar remoendo essa situação difícil, né, que você está envolvido ou envolvida, deixe Deus trabalhar. Tem alguma coisa acontecendo, tem alguma lição sendo aprendida, tem alguma coisa sendo moldada por Deus, e você não deveria correr disso, você não deveria fugir disso, em nome do Senhor Jesus. O quarto e penúltimo passo aqui, né, por que as pessoas ficam angustiadas? Por que as pessoas ficam atribuladas? Diz aqui então em Provérbios 16, verso 5, diz assim: abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Aqui está falando de orgulho, de prepotência, de arrogância. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Mesmo a pessoa de mãozinha posta, ou seja, mesmo a pessoa fazendo orações, não fica impune. Então por que muita gente vive sofrendo? Porque é uma pessoa orgulhosa, né? E perde o relacionamento com Deus. Você deve conhecer muita gente assim. Tremeu ainda, foi? Você deve conhecer muita gente assim, que é orgulhosa, que não era nada, não era ninguém, que por causa da bênção de Deus, por causa do ensino da palavra de Deus, mudou de vida, mas não reconhece. É prepotente, é orgulhosa. É uma pessoa que acha que, sabe, nasceu com rei na barriga, não se submete a nada nem a ninguém. É aquela pessoa que não importa o que você faça por ela, ela esquece. Ela deixa de mão, ela faz de conta, finge demência. Então, muita gente passa a sofrer, muita gente passa a viver uma vida de sofrimento, de angústia. Por quê? Porque não tem o coração voltado para Deus. Está aqui, coração altivo. Coração altivo, cheio de orgulho, cheio de prepotência. A pessoa fica ali, sabe, vez por outra, revolvendo aquilo ali. Em mensagens passadas, queridos, eu falei um pouco a respeito do potencial. Potencial que é o poder escondido dentro da gente. Quando a pessoa consegue descobrir o seu potencial e ela começa a andar no seu chamado, ela descobre uma coisa muito importante. E eu queria muito que você recordasse e quem nunca ouviu, ouvisse e guardasse. Quando você descobre o seu potencial, quando você descobre o que você nasceu para ser, nunca mais você tem adversários. Nunca mais. Você pode até ter inimigos,
pessoas que te odeiam por muitos motivos, às vezes até por motivo nenhum. Mas adversário você não tem. Por quê? Porque você descobre que ninguém compete com você. Ninguém. A pessoa pode competir por uma vaga, mas ela não compete com você. Você compete com você. Se você fizer o seu melhor, se você tiver um coração humilde para aprender, humilde para reconhecer, porque se você não obedece à lei do reconhecimento, as coisas boas começam a sair da sua vida. Eu repito, se você não obedece à lei do reconhecimento, as coisas boas começam a sair da sua vida. Então, quando a pessoa ela sabe quem ela é, se torna uma blindagem para o orgulho, para a prepotência, se torna uma barreira forte contra esses sentimentos ruins e a altivez. Porque então eu não preciso passar a perna em ninguém. Ah, mas tem alguém se destacando. Problema? Glória a Deus que ela se destaque, que ela seja bem feliz. Mas ela não tem influência sobre a minha vida. Eu tenho influência sobre a minha vida. São as minhas decisões que definem o meu futuro, não ninguém. Pessoas são usadas para me ajudar. E pessoas são usadas para me atrapalhar. Mas as decisões que definem o meu futuro são tomadas única e exclusivamente por mim. Então, quando você entende isso, quando você compreende isso, você não é mais uma pessoa altiva, orgulhosa, prepotente. Você se torna uma pessoa tranquila, bem mais tranquila. Por quê? Porque então no seu trabalho você sabe, eu estou aqui e só depende de mim crescer. De mim. Guarde uma coisa importantíssima que eu vou te falar hoje. Isso pode mudar a sua vida para sempre. Pode mudar a sua vida para sempre. Escute bem. Se você é uma pessoa que resolve problemas, você sempre terá espaço. Repito, se você é uma pessoa que resolve problemas, você sempre terá espaço. Se você é uma pessoa que causa problemas, você sempre será expulso. As pessoas sempre vão te abandonar, sempre vão te deixar. As pessoas sempre farão o possível para tirar você. Escute bem uma coisa. Isso é poderoso demais. Eu estou rindo porque isso pulsa dentro de mim. Isso pulsa. Eu queria tanto poder mostrar para você como é que eu estou enxergando agora. Eu queria tanto que você enxergasse isso. Tá? Queria demais que você compreendesse isso. Querido, atente no que eu vou te falar. Não existe nessa vida ninguém igual a você. Ninguém. Ninguém. E a prova de que existe um chamado para a sua vida é que você nasceu. Porque Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada sem uma direção, sem um nexo. Quando você encontra o seu chamado, quando você encontra o seu desígnio, e você começa a caminhar dentro dele, além dessa tranquilidade que eu te falei, dessa paz que eu te falei, além dessa questão de você encarar as pessoas sem ser seus adversários, porque elas não farão nunca igual a você. Isso quer dizer que, naturalmente, você se torna uma pessoa mais equilibrada. Porque você vai descobrir que se aquele lugar não te comportar, se aquele lugar não comporta o seu desígnio, portas serão abertas, porque Deus não quer que nada se perca. Se você olhar os milagres de multiplicação de Jesus, isso é muito claro. Sempre que sobrava pão e peixe,
O Senhor dizia, recolhe, para que nada se estrague, para que nada se perca. Nosso Deus é totalmente contra desperdício. Nosso Deus é contra desperdício. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, está repleto de exemplos. Tem uma árvore que não dá fruta, ele fala o quê? Corta. Corta, não pode ficar à toa. Não pode. Tem um galho na árvore, um galho que não dá fruto, o que ele fala? Corta. Não tem como ficar. Tem que dar fruto. Tá? Não pode desperdiçar tempo, espaço. Então entenda, se você está sofrendo, se você está padecendo, até necessidades, é porque você está violando o seu desígnio, o seu chamado. Porque dentro do seu desígnio sempre há providência. Anote isso, pelo amor de Deus. Dentro do seu desígnio sempre haverá providência. Enquanto você está dentro do desígnio que Deus preparou para você, o Senhor se encarrega de colocar no seu caminho pessoas para te ajudar. Enquanto Satanás e seu exército irão sempre colocar no seu caminho pessoas para atrapalhar, Deus coloca pessoas para te ajudar. Leia a história dos heróis da fé que você vai encontrar isso de montão. Isso se repete sempre. Vem um para atrapalhar, Deus manda um para abençoar. Sempre é assim. Mas quando você sai fora do seu desígnio, como foi o caso do sobrinho de Abraão, Ló, então o destino final é ruína, é desgraça. Mantenha o seu coração na palavra. Irmãos, eu vou ler esse versículo novamente, para que fique no seu coração. A Bíblia diz abominação. Abominar significa nojo. Alto grau de nojo. Abominação é isso. Alto grau de nojo, de asco. Abominação é ao Senhor todo altivo de coração. Não ficará impune. Entende isso? Não ficará impune. Vai sofrer. Vai ralar, vai ter, sofrimento constante. Acompanhe a vida das pessoas que são rebeldes a Deus. As pessoas que têm chamado. Por exemplo, pastora, pessoas que têm chamado de evangelista. É uma pessoa que tem uma facilidade tremenda de levar pessoas a Cristo. Aí a pessoa abandona esse chamado para fazer o que a carne pede, a concupiscência da carne, os olhos pedem. Ou seja, vai fazendo a vontade da carne. Observe se essa pessoa não tem dor e sofrimento constante. É problema por cima de problema, por cima de problema. Porque ela está violando e não fica impune. Não fica impune, está escrito na palavra de Deus, mesmo de mãos postas. Quer dizer, mesmo que a pessoa peça a Deus, mesmo que a pessoa faça oração, não adianta. Não resolve. Por que razão? Porque a pessoa está violando o seu próprio desígnio. Então não faça isso. E o último passo aqui, o último ponto. Né? Por que as pessoas vivem sofrendo recorrentemente? Né? Provérbios 28, verso 14. Provérbios 28, versículo 14, diz: bem-aventurado ou feliz o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Coisa mais clara. Se você continuamente teme a Deus, tudo que você vai fazer, você fala, mas isso aqui agrada a Deus? Isso aqui é da vontade de Deus? Se você continuamente teme, você vai ser feliz. Mas se endurece o coração, vai cair, né, no mal, é o que diz a palavra de Deus. Então eu posso resumir dizendo que a felicidade está, né, em quem vive no temor, mas quem endurece o coração, o seu destino é cair no mal. Né? Então veja bem, irmãos, o que nós vimos até agora? Que se engana as pessoas que confiam no seu próprio coração. Sentimentos eu estou falando. Ao invés de guardar os sentimentos, proteger, não, deixa livre, qualquer um tem acesso. Basta querer que a pessoa tenha acesso aos seus sentimentos, à caixa das suas emoções. Né? A pessoa vai sofrer. Segundo, quem fica ansioso, porque está vendo os outros progredindo, está vendo os outros subindo, está vendo os outros terem o que você queria, mas não tem. Eu não falei aqui, mas cabe. Não seria isso inveja, irmão? Não seria isso inveja? Você ficar chateado, triste, porque outro tem que você não tem?
É bom pensar. Vai no sofrimento a pessoa que fica abatido por achar que é sua hora, não, de vencer e não dos outros. A pessoa que é orgulhosa e por causa do orgulho perde o relacionamento com Deus. E por essa causa, ela perde o temor e ela cai no mal. Então proteja a caixa das suas emoções. Proteja seu coração. Tanto em relação aos outros. Não permita que qualquer pessoa tenha acesso às suas emoções, aos seus sentimentos. Proteja o coração até mesmo em relação a você. Não tome atitudes por impulso, nem por raiva, nem por tristeza, nem por angústia. Cuidado com a sua língua. Ela pode trabalhar contra você. Cuidado o que você responde e a quem você responde. O Senhor Jesus, ele disse, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aquilo que você diz pode te levar à salvação ou à perdição. Isso é muito importante. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E primordialmente, meu querido, meu amado irmão, entenda, ninguém põe você em risco nessa vida em relação ao seu destino. Ninguém. Ninguém pode mudar ou moldar o seu destino. São suas decisões. Então tome elas de acordo com a vontade de Deus. Coloque elas submissas à palavra de Deus. E com certeza o Senhor Deus, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Tá bom então? Era isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Eu acredito que se você permitir, se você deixar, Deus vai te abençoar. Se você guardar os sentimentos, tomar muito com eles, né? Você vai ter uma vida mais equilibrada. Tá? Aprenda a se perdoar. Aprenda a se perdoar. Porque tem gente que o coração não está só desprotegido. Ele está, sabe, totalmente aberto. E a pessoa está ferida, está machucada. E atenção ao que o Espírito Santo quer falar com você aqui agora. Atenção a isso. Tem pessoas que já fizeram tanta bobagem no passado, tanta coisa ruim no passado, que ela própria não consegue se perdoar. Ela própria não se perdoa pelo que fez. Não seja assim. Peça a Deus. Se você não tiver condição de pedir perdão a quem você feriu, se você não tiver condições de pedir perdão, não tiver condições, viu, irmão? Não é vergonha, não, viu? Condições. Se você tiver condições, se tiver, peça, porque isso vai te libertar. Isso vai te ajudar muito. Mas se você não tem, pastor, a pessoa está distante de mim, não tem mais contato, se perdoe. Peça a Deus, Senhor, me perdoa também. Fale com Deus com sinceridade, Senhor, olha, fiz tanta coisa ruim, tanta coisa errada, né? Eu errei tanto nessa vida, me perdoa, em nome de Jesus. Me mostra qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga. Eu não vou nem discutir. Eu não vou nem debater. Me mostre o que o Senhor quer para mim, que eu vou fazer o que o Senhor quer. O que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, eu vou fazer em nome de Jesus. Porque se o seu coração estiver protegido, guardado, coração protegido, como diz o tema da mensagem, você vai ter uma vida equilibrada. Não é que problemas não venham, não é que você, vez por outra, não sinta raiva. Eu sinto muita. Tá? Quando qualquer coisa está fora daquilo que eu planejei, eu sinto muita raiva. Mas eu não saio quebrando nada, eu não saio batendo em ninguém. Sentir, você vai sentir, você é humano. Como não sentir? Raiva, ou tristeza, ou angústia, como não sentir? Tá? Se permita, você pode sentir sim. Eu estou falando especificamente de você tomar decisões cruciais na vida baseadas no sentimento. Isso nunca. Isso nunca. Jesus nunca fez isso, nunca ninguém conseguiu desequilibrar o Senhor Jesus ao ponto de ele tomar atitudes movido por emoção. Tudo que ele fazia, fazia movido pela palavra de Deus. Tudo. Tudo. Até mesmo, leia a Bíblia, até mesmo quando ele pegou um chicote e expulsou aqueles que faziam comércio dentro do templo, ele não fez aquilo como os outros achavam, feito louco. Ele fez cumprindo a palavra de Deus. O zelo pela tua casa me consumirá. Estava escrito. Ele não fez nem movido, sabe, por uma emoção. Ele sentia e ele permitia se sentir. Veja o caso de Lázaro.
Ele se permitia sentir, mover-se de íntima compaixão, mas mesmo cheio de sentimentos, ele agia paulatinamente, passo a passo, conforme o planejado. E é isso que nós devemos buscar. Não é fácil, mas nós devemos buscar em nome de Jesus. Então se perdoe. Perdoe a quem te feriu, quem te machucou, libere, está escrito, soltai e soltar-vos-ão. Isso é coisa boa. Se o seu coração é um coração altivo, pastor, eu sou uma pessoa orgulhosa, pastor. Olha, se eu tiver errado, não importa. Eu não dou o braço a torcer para ninguém. Eu não admito de jeito nenhum. Eu morro, mas não admito. Né? Que nem o pessoal aí do... Não é, Tiago? O pessoal do jiu-jitsu diz, né? Bato não, filho. Eu apago, mas não bato. Não, a gente não é assim não, irmão. A gente não é assim. Nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus, certo? E não temos vergonha nenhuma de pedir perdão quando nós erramos. Pelo menos não devemos ter. Não devemos buscar essa força em Deus, né, em reagir e agir conforme a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, eu queria finalizar fazendo um pedido muito especial. Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, e se você quiser incentivar o nosso ministério, eu queria te pedir, tá? Queria pedir mesmo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens, ative esse sininho, né, das notificações e dê um like aí nos nossos vídeos, nas nossas mensagens, porque o nosso intuito é que a palavra de Deus chegue a muitas e muitas pessoas. E quando você faz isso, a plataforma entende que os nossos vídeos são relevantes e ela mesma começa a espalhar os nossos vídeos, né, para outras pessoas. E imagino que muita gente pode ser abençoada com uma mensagem como essa. Se você concorda comigo e quer incentivar o nosso ministério, faça isso. Se inscreva no canal, curta os vídeos, ative o sininho e compartilhe. Só isso, tá? Um gesto bem rápido para você, bem simples, mas vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas podem ser abençoadas com esse simples gesto seu, em nome de Jesus. Tá bom, então? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe ricamente sua vida, que Deus faça grandes coisas na sua vida e que você possa buscar esse equilíbrio para que a sua vida possa seguir também equilibrada, em nome de Jesus.